A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero aqui dar uma boa noite a todos que estão mais uma vez conosco aqui em mais uma EBD, Escola Bíblica, né, para adultos. Quero aqui desejar a todos uma aula abençoada para todos os irmãos. Quero iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, quero aqui, Deus, agradecer por esta oportunidade de mais uma vez estar contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão também, meu Pai, conosco, acompanhando, Senhor, esta aula. E que, meu Deus, tu possa estar transmitindo, ó Deus, o ensinamento da tua palavra, sabedoria para poder, assim, Senhor, aprender e pôr em prática na vida, Senhor. Meu Pai, e assim, meu Deus, me dá sabedoria também, entendimento para ministrar essa aula. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amados irmãos, estamos hoje aqui, né, na lição de número 13, mais uma lição, e estamos concluindo o nosso segundo trimestre de 2020, né? Estamos aqui já no final do trimestre e já estaremos já no início, na próxima semana do terceiro trimestre. Então eu quero aqui agradecer a Deus, né, por Ele ter nos dado sabedoria, né, dado entendimento para poder até aqui estar ministrando as aulas, né? Por enquanto nós estamos sendo presenciais, mas cremos que logo logo estaremos, né? E enquanto não, vamos aqui, né, transmitindo através das redes sociais, né, deste canal, né, que é de bênção para a igreja. E hoje o título da lição é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente, irmãos. Tem um título muito bom, um tema muito abrangente, né, que se a gente for aqui mesmo explanar bem esta lição, né, o assunto, daria para a gente falar muito tempo. Mas nós vamos aqui falar o mais objetivo possível, né, para que não se tornasse muito cansativo para os irmãos. Nós sabemos que nossas aulas estão tendo aí em média 50 minutos, no muito 60 minutos, né, e graças a Deus está dando certo. Eu quero que você fique até o final, né, assista até o final. E a batalha espiritual, amados irmãos, e as armas do crente, nós já sabemos que elas não são armas físicas, né? Não, você não vai batalhar espiritualmente com uma espada, com a faca, um revólver, um rifle, seja qual for a arma física, não. As nossas armas espirituais, elas são armas que combatem o reino espiritual. Então as armas físicas não tem nenhuma utilidade, né, nem efeito para as hostes espirituais da maldade, né, contra os seres espirituais. Então as coisas espirituais nós combatemos com armas espirituais, certo? Então vamos ver hoje, aprender qual é a arma do crente, né? Quais são as armas do crente, né? Vamos estudar o último capítulo, né, do capítulo 6 de Efésios, né, dessa lição maravilhosa, desse trimestre. Nós vimos, né, a carta toda de Paulo aos Efésios. Vamos fazer a leitura ao textual. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que ter armas e uma armadura, certo? Essa armadura, ela é espiritual, nós vamos ver mais adiante. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, nós devemos saber, irmãos, o seguinte, que nós vivemos em uma batalha. Todos os dias você batalha espiritualmente. Existem poderes, seres espirituais que estão tentando contra a sua vida, contra a sua alma, né? E espiritualmente só se combate com armas espirituais, como eu já falei, né? Então a armadura de Deus assegura esta vitória para mim e para você. A leitura bíblica, amados, está em Efésios 6, né, de 10, do capítulo 6, do versículo 10 até o 20, diz assim o versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, certo? No dia mau, todo cristão, todo crente tem aquele dia, né? O dia que é o dia mau. Então nós devemos estar munidos dessas armas e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14: Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Glória seja dada no nome do Senhor. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, irmão, nós devemos saber que Paulo, ao finalizar a epístola, falando sobre essas armas espirituais. Então, nossa batalha é espiritual. Hoje nós temos a nossa batalha diária, que é a batalha para sobreviver, né? Nós, como seres humanos, somos ainda, né, vivemos aqui nesta terra, neste mundo, né, para sobrevivermos. Temos uma batalha da luta da nossa sobrevivência. Mas existe outra batalha espiritual que muitos crentes estão aí, às vezes, à mercê, né, dormindo, sem se munir dessas armas. Então, nós vamos falar dessa batalha espiritual e como se armar, como se proteger contra os ataques, certo? Então, irmãos, nessa batalha, a fim de suportar os ataques, né, e se manter firmes na marcha contra o mal, certo? Que nós devemos ter, né, essa convicção de que nós devemos nos manter firmes, né, na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então nós vemos aí essa ilustração, né, desse soldado aí com todas essas, né, com a armadura, né? Você vê aí cada um. Nós vamos ver aqui a capacete, o escudo, a couraça, o cinto, né? Os cingindo dos lombos, né? Vossos lombos com a justiça, né? Não vê isso aí lá na frente. Estou mostrando essa ilustração a respeito do que Paulo ilustrou, né? Nós vimos aí foi a armadura de um soldado romano, certo? A armadura de um soldado. Ele fez essa comparação, né, das armas espirituais com as armas físicas, certo? Então, vamos ver mais lá adiante. O preparo espiritual do crente para a batalha é o ponto 1 que nós vamos ver sobre o preparo, como o crente deve se preparar. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos, né, está no capítulo 6, versículo 10, indica que não temos poder em nós mesmos, certo? Paulo começa dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor. Isso quer dizer que nós devemos buscar essa fortaleza no Senhor, porque em nós mesmos nós não temos poder nenhum, nós não podemos combater nada espiritualmente no nosso nome, certo? Tudo é através de Jesus Cristo, tudo, nós devemos se fortalecer nele. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, uma coisa que nós devemos ter é comunhão com Deus, certo? Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver uma vida de oração, de obediência, se você for um crente, como a gente chama assim, um crente meia tigela, né? Pode dizer assim, um crente Raimundo, né? Você sabe, né, aquele ditado do crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, né? Se você estiver dessa forma aí,
de maneira nenhuma você você vai estar preparado para batalhar contra a guerra espiritual. Por quê? Porque o inimigo ele se aproveita da fraqueza do crente. Isso nós devemos nos fortalecer através da comunhão que você tem que ter com Deus. Como é que você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus na oração, na obediência, você dá testemunho, você falar. O que você ensina, você tem que viver, certo? Eu quero aqui ler aqui um João 15, verso 7. Abra aí na sua palavra, na sua Bíblia Sagrada. O Evangelho de Jesus segundo João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, certo? Capítulo 15 e versículo 7. Abra aí na sua Bíblia aí. João 15 e 7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiser e lhes será concedido. Tá vendo aí, irmãos? O se da questão, é se você permanecer, mas é se permanecer. E se as palavras do Senhor estiverem em nós, então nós vamos ser fortalecidos, certo? Então é importante nós permanecermos no Senhor e a palavra do Senhor permanecer em nós. Então isso chama-se comunhão com Deus. Temos que ter, porque se não tivermos, de nada valerá essa batalha. Então cuidado, que o inimigo ele se aproveita da fraqueza do crente. Você tem que buscar ele na palavra, no ensino. Uma maneira de você estar se fortalecendo, sabe como é? É você estar assistindo às nossas lições bíblicas, Você está estudando a palavra, meditando, orando. Meus irmãos, são armas poderosas, certo? Para que nós possamos estar em comunhão com o Senhor, certo? Por isso precisamos estar fortalecidos por meio de quê? Da renovação da mente, Renovação da mente e vida em santidade, como eu falei, e ser cheio do Espírito Santo, certo? Então são três coisas importantíssimas, para ser fortalecido. Renovação da mente, temos que ter a mente totalmente renovada, transformada, uma mente voltada para o Senhor, certo? Ser santo, certo? Eu repito, sempre já ensinei na igreja e repito novamente. Olha, irmão, santidade não é perfeição, certo? Santidade é você estar separado das coisas que desagradam a Deus, é você viver uma vida de obediência a Deus. Isso é santidade, não é perfeição, certo? Todos nós somos imperfeitos, certo? Então não tem que dizer assim, eu não sou santo, fulano não, devemos dizer que nós somos santos. Porque a perfeição nós não temos, porque só quem tem é o Senhor. Nós buscamos a cada dia poder estar aperfeiçoado na questão em buscar a Deus dia a dia, aprendendo com os erros, certo? Às vezes nós erramos em certas áreas, mas aprendemos e depois nós saímos dessa aprendizagem, aprendendo que através daquele erro nós estamos mais fortalecidos. Então devemos ter uma vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo, ou seja, ter uma vida plena, com o Espírito Santo, convidar ele a ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida, certo? E obedecer a ele, tá bom? Aí a vitória não pode ser alcançada por outro meio, não pode, Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então, irmãos, tem muitos crentes aí, tem muitos crentes que são obedientes, assim, ou melhor dizendo, são muitos sabedores da palavra de Deus, são experts, São teólogos, são homens totalmente conhecedores da palavra, E frequentam os cultos, são bons frequentadores dos cultos e tudo, mas não tem uma coisa chamada obediência e nem conversão, certo? Então a coisa que nós devemos aprender, irmãos, não é você ter conhecimento, é de você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, como diz o ditado, e você não ser obediente, você ser uma pessoa trabalhosa, uma pessoa que não
não tem o caráter de um cristão, certo? É aquela pessoa que reclama de tudo, né? A pessoa que não tem o temor de Deus. O que adianta você conhecer as Escrituras e não tiver isso, obediência? E não ser convertido, né? Ah, eu vou todos os dias, eu frequento sempre os cultos, eu sempre vou às orações, vou aos cultos de doutrina, vou aos cultos tal, mas dali chega vazio e sai seco, né? Não é convertido, apenas está de corpo presente. Mas de nada adianta, irmãos, certo? Você não pode alcançar a vitória dessa maneira, certo? Precisa você ter obediência e ser convertido, certo? Não adianta você querer ser só de fachada, algo só de fachada, ou querer ter só o conhecimento e não ser obediente. De nada adianta, certo? Entenderam? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para, né? Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós vemos aí, irmãos, em Lucas 10:19, né? Que Jesus deu poder para pisar serpente, ou seja, ele nos deu autoridade, certo? Mas repito, essa autoridade só pode ser concedida àqueles que vivem em plena comunhão com o Senhor, que são obedientes, são cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, que não estão aí misturados com as coisas do mundo, certo? Mas são verdadeiros homens e mulheres de Deus com caráter, né? Que têm uma vida santa. Aí esses estão protegidos de toda a força do inimigo, certo? Nada lhe fará dano. Tem crente que tem medo de macumba, né? Tem medo de magia negra, tem crente que tem medo do inimigo, de Satanás. Não, medo nós não devemos ter, nós devemos apenas ter cuidado, certo? Na questão de nós não vacilarmos. Porque quando às vezes um crente diz assim, ah, fulano de tal, tá assim porque deve ter colocado alguma macumba, alguma coisa nele, falando do crente, né? Aí eu digo, que crente é esse? Que não toma posse da vitória, não toma posse da palavra, que nenhum dano algum estará nem na tenda, né? O inimigo não toca na vida do verdadeiro cristão, porque ele está protegido, né, pelo Senhor. Dano algum fará, certo? Então o próprio Jesus ele deu isso, poder para nós termos para toda a força do inimigo, certo? Então se está acontecendo isso é porque aquele crente, né, aquela crente está fora, né, está fora da vontade do Senhor, está fazendo algo que não é de Deus, não está tendo comunhão com Deus. Então foge, se está fora do convívio, né, da igreja, dos santos, ou não é um crente obediente, ele está sujeito ao inimigo, né, derrotá-lo, certo? O inimigo fazer um alvoroço na vida dele, certo? Mas quem é crente não teme ao diabo, certo? E muito pelo contrário, o inimigo é que corre dele, o inimigo não consegue atingi-lo porque é protegido por Deus, né? Nós vemos a questão de Jó, né? A história de Jó. Lá, para o inimigo tocar na vida de Jó, ele pediu permissão a Deus para que ele pudesse tocar na vida de Jó. Porque Jó era um homem prudente, né? Justo, fugia do mal, certo? Então, por ele ter essas características, ele estava protegido da ação do inimigo, tá certo? Vigilantes em toda oração e súplica, certo? Oração e súplica é um dos métodos que você deve traçar, né? Para aqui fala assim, ó, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Como eu falei, nós temos que ter uma vida de oração, temos que orarmos todos os dias, temos que conversar com o nosso Pai, né? Como é que você vai ter comunhão com seu Pai se você não conversa com Ele, certo? Da mesma forma é a família aqui da terra. Como é que você vai ter comunhão com seu esposo, com a sua esposa, comunhão com seu filho, com seu pai, com sua mãe, se você não conversa com ele? Da mesma forma, irmãos, nós que somos filhos de Deus precisamos conversar com o Pai,
para que ele nos fortaleça, certo? Estamos falando aqui nesta aula sobre a batalha espiritual, e a oração é uma das armas eficazes contra as astutas ciladas do inimigo. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36, certo, mano? Olha, mas aqui Jesus falando a respeito de oração. Sempre está atento e orem para que possam escapar de tudo que está a acontecer, certo? Então devemos ter aí, ó, o cristão aí, o crente, né, orando, né, na igreja também. Então, irmão, nós devemos ter essa prática de oração. Você hoje está orando em casa, certo? Está tendo essa prática de oração. Mas quando tinha os cultos na igreja, quando voltar, você tem que ir participar dos cultos de oração. Infelizmente hoje são as áreas que menos são frequentadas, os cultos menos frequentados são os cultos de oração, irmãos. Que era o que era para estar mais cheio de gente, era nos cultos de orações na igreja. E infelizmente, né, o povo não atenta ainda para isso, não atentou para isso, para a oração, que é uma arma eficaz. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, certo? Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades, certo, irmãos? Aí é orando em todo o tempo, não é orar uma vez na semana, não é orar 2 vezes, não, tem que orar todos os dias, sempre, todo o tempo nós devemos estar orando, irmãos. É importantíssimo nós temos essa comunhão com o Pai. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, certo? Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Ó, vamos ver aqui em Isaías 59, 1 e 2. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Isaías, certo? Eu vou ler aqui, vou procurar aqui. Isaías, capítulo 59 e versículo 1. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Vejam, o braço do Senhor não está curto, né? O braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam vocês do rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Certo? Mas olha só. Então por que às vezes Deus não às vezes não está ao seu favor, ou às vezes você está sentindo, eu estou desprotegido de Deus, Deus não me ouve. Irmãos, às vezes é porque, como Isaías aqui fala, às vezes sobre a desobediência do crente, né? Como ele fala aqui, as suas maldades separam você de seu Deus, certo? E os seus pecados também. Então nós devemos rever, você deve rever o seu conceito de verdadeiro cristão, para que Deus possa sim lhe abençoar, né? Lhe livrar. Estarmos em inteira vigilância, porque, como ele diz, o ouvido do Senhor, o braço do Senhor não está curto para que ele não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo, certo? O Senhor não está surdo, mas é por conta também que você tem que estar em comunhão com ele, estar obediente ao Senhor, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Aí lá no Salmo 124, Salmo 124, versículo 7. Glória seja dada no nome do Senhor. Vou procurar aqui. Lê aí também, abra a sua Bíblia aí no Salmo 127 e versículo de número 7. Vamos ler. Salmos, ou melhor, 124, irmão, desculpa.
Salmo 124. Salmo 124, versículo 7. Certo? Diz assim: como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Certo? Então, o pássaro aqui somos nós, né, que escapamos da armadilha do caçador, que é o inimigo, né? Comparado aqui com o inimigo. Então, o inimigo constantemente está querer traçar armadilhas contra o crente, mas nós sabemos que o Senhor livra de todas, né? Nós. Ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Então aqui vamos ver o campo, né, as astutas ciladas do diabo, né? Então, vamos ver aqui 2.1, né, o que o inimigo trama contra o crente, né? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Indica, né, aqui ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas, né, perversamente pelo reino das trevas. Cuidado, aí um alerta, né? Aí, ó, cuidado, nós vemos aí essa ilustração aí do inimigo aí querendo, né, apertar sua mão. Cuidado, porque o inimigo ele é astuto, né? Tenta querer usar alguém, né? Você sabia que o inimigo usa seus próprios familiares, certo? São pessoas que são, entre aspas, né, amigos e não são, tenta usar para que ele possa ter aí com suas ciladas, tramar ciladas contra você. Então devemos tomar muito cuidado a respeito disso, né? Cuidado. Vemos que esse inimigo ele constantemente está querendo tramar esses tipos de ciladas. O líder desse reino é identificado como diabólico, né? Diabolo, né? O que significa caluniador e acusador, certo? Então esse líder é o inimigo, né? Que a palavra diabolo, né, vem dessa, né, interpretação, essa palavra diabolo, né, que significa caluniador e acusador. Então significa acusador. Nós vamos usar o papel do inimigo, né? Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, o inimigo ele trama de todas as formas, né? Usa até, nós vemos aí até líderes, né? Líderes espirituais, políticos, né? Para querer enganar, irmãos. Tomando muito cuidado com isso, né? Espírito do erro. E prepara também, né, laços com o propósito de destruir a igreja. Então tomando muito cuidado com isso, os laços que o inimigo tenta. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Nós vemos aquela passagem lá, né, na criação, né, do mundo, depois da criação do mundo, que Deus criou Adão e Eva, né? Vemos a tentação, né, da serpente, do inimigo, né, do diabo, quando tentou Eva. Diz aqui essa passagem de Gênesis 3, capítulo 3, versos 3 e 4, diz assim: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Estão vendo aí, irmãos? Deus alertou a Eva, certo? De que ela não deveria comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, certo? Nem tocasse, quanto mais comer, né? Mas aí veio a serpente ardilosa, né? O inimigo enganou, falando assim: olha, você disse à mulher, olha, certamente vocês não morrerão, vocês serão como Deus, vão conhecer, vão ter sabedoria, vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, ela ali tramou de todas as formas para enganar, certo? O inimigo ele age confundindo, né, tornando a mentira com a verdade, certo?
Nós vemos que hoje também as pessoas são usadas, né, pelo inimigo, usando a própria palavra de Deus para querer enganar as pessoas, certo? Então Deus disse que morreria, não toque, que você vai morrer. Mas aí a Eva intentou para acreditar na serpente do que no alerta que Deus deu, disse que não era para tocar, e a mulher foi e acreditou no inimigo, né? Então aí diz assim, mas Deus disse, né? Se você, algumas das suas astúcias são deturpar as escrituras. Outra coisa também, né? Ele fala, como eu falei, ele usa as escrituras para querer enganar, certo? Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ó, ele colocou lá uma passagem lá do Salmo, né? Que diz assim: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Lá em Mateus 4,6, quando o diabo estava tentando Jesus, chegou lá no pináculo do templo e disse: ó, Jesus, vai, pula daí. Ele usou o diabo, irmãos, ele conhece a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele conhece as escrituras, ele usa das escrituras para querer enganar, como usou das escrituras para enganar Jesus. Então tomemos cuidado hoje com muitos aí pseudos pastores, pseudos líderes, né, que querem enganar multidões com suas palavras bonitas, né, usando a palavra de Deus, mas nós sabemos que ali é o engano, né, o inimigo usando aquelas tipos de líderes para querer enganar as pessoas. Outra coisa também, terceiro, dissimular e induzir a dissimulação, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar os escolhidos, certo? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Então, irmãos, o inimigo, ele é ardiloso, ele induz, certo? Ele, se possível, ele se transforma até no anjo de luz para querer enganar, né? Por quê? Porque ele é o mestre do disfarce para enganar, certo? E usa aqueles, né, pseudo, como eu falei, pseudo obreiros, né, falsos apóstolos, né, fingindo-se de apóstolos de Cristo, mas não são do inimigo, certo? Nós temos cuidado, tomar cuidado nisso. Fazer falsos sinais, certo? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, o inimigo, uma das funções do inimigo para enganar é usar de falsos sinais, certo? De curas, né? Nós vemos aí pessoas aí através do espiritismo, né? Nós vemos aí pessoas aí que dizem que são usadas pelo espírito de fulano de tal que baixou nele, que aí para curar as pessoas. Então, irmãos, o inimigo ele usa, né? Ele tem assim a artimanha, né, de ter o poder de querer enganar através de certas curas, certo? Por quê? Porque o intuito de Satanás é de enganar as pessoas, né, através de curas, e isso vai ser potencialmente maior na grande tribulação, certo? Em que ali o Satanás ele vai com um falso profeta, né, vai enganar ali a liderança, né, a parte da religiosa, né. Ali o inimigo ele vai usar o falso profeta e a besta, né, para tanto na parte política como na parte religiosa enganar. Então diz a palavra de Deus no Apocalipse que vai usar de sinais e prodígios, né, maravilhas ali, através de curas e sinais miraculosos, e as pessoas vão ser enganadas porque Satanás ele através do anticristo vai enganar as pessoas, certo? Então, falsos sinais é uma das maneiras. Fazer acusações, como o próprio nome do inimigo, do diabo, é acusador, né? Aquele que acusa. Então, irmãos,
Lá em Apocalipse 12:10 é assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, foi lançar fora o acusador de nossos irmãos, que acusa diante do Deus de dia e noite. Então, o inimigo, irmãos, ele está pronto a querer acusar você, né, diante de Deus. Ele acusa, diz: ó, tá ali o teu, diz que é teu servo, né? É teu é o crente, cadê aí, ó, ele tá fazendo isso e aquilo, tá desobedecendo a ti. Ou seja, o inimigo ele acusa, né? Se você sair da bênção de Deus, se você sair da obediência, da comunhão com Deus, ele está pronto ali a acusar, né, a mim e a você diante de Deus. Então, um dos papéis do inimigo é de acusar, semear a incredulidade, certo? Diz assim a palavra de Deus, que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, um dos papéis, né, está lá em 2 Coríntios 4:4, que um dos papéis também do inimigo é de cegar o entendimento, né, a incredulidade, aumentar a incredulidade, né, daqueles que não são crentes. Você às vezes assim, rapaz, fulano é tão incrédulo, ciclano tem um coração de pedra, né? Ali, irmãos, é o inimigo que cega o entendimento, né? Para que não vejam a luz do Evangelho. Mas nós sabemos que uma das missões de nós crentes é que pregar o Evangelho, falar a verdade, é ter uma vida de testemunho, uma vida santa, para que as pessoas vejam Deus em nossa vida. Então, quem que vai tirar essa cegueira? É eu? É você? Quem é que vai tirar a incredulidade? Quem é que vai tirar? Não é eu nem você. É uma pessoa chamada Espírito Santo. Então nós devemos fazer nossa parte? Devemos. Mas o Espírito Santo é quem convence, certo? O Espírito Santo é quem tira o véu da incredulidade. O Espírito Santo é quem tira a cegueira que existe nos descrentes, certo? Então nosso papel é apenas orar e falar a verdade e viver uma vida de comunhão e santa diante de Deus. Aí aqui, ó, nós vemos a sétima, né, função do inimigo é promover ideologias anticristãs, né? Não deixe ninguém que vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, que aqui fala do anticristo, né? O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, se mantemos Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Então nós vemos aqui, irmãos, que um dos caminhos para a vinda do anticristo, né? Nós sabemos que é o que? É o diabo disseminar ideologias anticristãs. Ou seja, são ideologias que fogem totalmente, são totalmente contrárias a ideologias que são totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Por exemplo, a ideologia do casamento, né? Do homem casar com outro homem, de uma mulher casar com outra mulher, são ideologias anticristãs, são ideologias diabólicas, né? São ideologias a respeito das crianças, né? Porque nós vemos aí a família sendo afrontada e bombardeada a respeito de certos pensamentos e ideologias a respeito de que a criança ela tem que escolher o que ela quer ser. A criança não nasce homem e nem mulher, certo? Isso é uma mentira do inimigo, de Satanás. Devemos combater, irmãos, porque o papel do inimigo é promover esses tipos de ideologias, né, e torná-las lei. Infelizmente, nós vemos aí que não é no nosso país, né? No nosso país já foi legalizado o casamento homossexual, né? São ideologias anticristãs e graças a Deus ainda, irmão, não foi aprovado a lei, né, do aborto, né?
outra ideologia diabólica a respeito do aborto, certo? Então, irmãos, tudo está caminhando para abrir caminho para a vinda do anticristo aqui na Terra, com certas ideologias. Então vamos ver aqui, ó, diante do quadro, o texto sagrado ordena: é vestir de toda a armadura de Deus. Aí nós agora vamos ver, irmãos, a respeito de quê? Das armaduras para combater essas astutas do inimigo, né? Temos aqui, ó, o capacete, que era a roupa do soldado, né? O soldado romano. Era o capacete, a espada, a couraça, o cinto, as sandálias e o escudo, né? Aí nós vemos aqui a vestimenta do soldado, né? Soldado romano. E através de cada vestimento, de cada parte, né? De cada peça desta roupa, deste uniforme, né? Paulo, ele simbolizou as nossas armas espirituais. O conflito contra o reino das trevas, né? Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem o sangue, não é, como eu falei, não é você lutar com armas físicas, né? Não vai ser com um revólver, não vai ser com uma faca, um punhal, nem nada disso. Vai ser com armas espirituais. Então de nada adianta você lutar fisicamente pela força, não. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Então, nossa luta é espiritual, certo? Não é humana. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Então, nós vamos aí, ó. Correto? Não é batalha física, mas olha, é oração, é batalha espiritual. Então nós sabemos aqui, ó, que o conflito é contra as hostes, que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, irmãos, infelizmente, né, ele mantém os homens escravizados, os homens vivem no mundo aí escravizados, né, pela bebida, né, o alcoolismo, né, a drogas, né, vícios. Então são esses tipos de coisas que a gente vemos aí, né, sobre a questão de o inimigo está mantendo os homens aí na escravidão, certo? Então nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, né? Como nós já vemos, é espiritual, não é físico. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, irmãos, a área individual é o que? É você, certo? É você orar, né? Porque Jesus ensinou, ele ensinou que, disse assim: quando orares, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né, e ora em secreto com o Senhor. Orar também em casa, como nós estamos fazendo, né? Hoje nós não podemos ainda ir para o templo e nós devemos orar, irmãos, batalhar espiritualmente uns pelos outros. E nós sabemos que aí nós vemos a oração individual e a coletiva. Como aqui, ó, vários irmãos aqui orando, né? Então, a área coletiva é a igreja orando uns pelos outros, certo? Que é essencial para vencermos as astutas do inimigo, certo? As agências das potestades do ar, certo? O ponto 2.3, né? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Então, são vários tipos de classes, né? De anjos maus, né? Os principados e potestades. Os principados são aquelas hostes mais fortes. Potestades também são seres da maldade que estão aí nos lugares celestiais intentando contra a vida do ser humano, certo? Aqueles que estão à mercê, estão desprotegidos, certo? O inimigo destrói o homem através de todas as formas, né? Nós vemos essa gravura aí, né, do inimigo querendo destruir, né, falar, às vezes tentando, e o homem não querendo ouvir, ou seja,
O inimigo constantemente tenta destruir as vidas, né? Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, eles são malignos e são astutos, certo? São seres que nós devemos não ter medo, certo? Nós devemos tomar cuidado. Como diz lá, né, que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, certo? Não é o nosso redor. Ao nosso redor são os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor ele está o inimigo, né, bramando como um leão, buscando, né, uma brecha para poder entrar, certo? E essa brecha nós não podemos deixar, por quê? Porque é através da nossa comunhão com Deus que nós vamos mantê-la fechada, certo? Então devemos tomar cuidado com isso, certo? Eles são poderosos. Os títulos principais e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir, né? Eles são poderosos assim, né? Poderosos para aqueles, certo, que não têm Cristo na vida. Mas para nós, eu não considero eles poderosos, porque nós, como o próprio Cristo falou, nós temos poder e autoridade sobre eles. Então nós somos mais poderosos que eles, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor na nossa vida, então por isso nós não devemos temer, certo? Eu não posso dizer assim que eles são poderosos, certo? Porque o poder foi dado a quem é Cristo. Então Jesus Cristo diz assim: todo poder é me dado nos céus e na terra. Então todo poder pertence a Cristo. Mas eu sempre digo que aquele que está fraco, aquele que não está imune ao Senhor, ele está sujeito ao inimigo, né? Querer destruí-lo. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, que sobre o comando do diabo exerce domínio. Então, são os anjos, né, que caíram juntamente com Satanás, né? A terça parte dos anjos foram enganados, aí são os demônios que estão aí na função de querer enganar e destruir aqueles homens e aquelas mulheres que não estão debaixo da proteção do Senhor. São malignos, né? Porque são agentes que formam hostes espirituais da maldade, né? Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal, certo? Então são malignos. Tudo que o diabo, o inimigo, quer é traçar uma maneira de querer destruir, né? Porque eles são, né, hostes da maldade. Então eles tentam contra de todas as formas. E são astutos, né? São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Como eu falei, né? Nós não devemos temer, mas sim termos cuidado, certo? Cuidado é uma coisa, temer é outra, certo? O que nós devemos temer na questão de ter respeito, né, é a autoridade do Senhor, certo? Mas nós devemos ter medo do diabo. Eu tenho medo de ficar porque tenho medo de ver o diabo. Não, isso aí não é para crente, o verdadeiro cristão, não, certo? O verdadeiro cristão, ele não teme o inimigo, certo? Por quê? Porque ele sabe e tem a certeza de que está debaixo da proteção do Senhor. As armas espirituais, irmãos, ponto 3. Vamos ver aqui, né, que as armas espirituais dispensáveis ao crente. Vamos ver agora as armas espirituais, não as físicas. Paulo 3.1, a armadura completa de Deus. Olha aí, nós vemos aí, ó, a imagem que o apóstolo usa de uma linguagem retirada do contexto militar romano, né? Como eu falei, a armadura romana, viste-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa expressão traduz o termo grego ponóplia, né? No grego ponóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, certo? Exatamente como Paulo prefigurou a respeito das armaduras. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar equipamento dado por Deus, né? Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, irmãos, as armas indispensáveis de defesa, armas espirituais indispensáveis do soldado do Senhor. Aí vai falar, letra A, né, que primeiro, né, cingido o vosso lombo com a verdade, certo? Aí nós vemos aí, retrata a peça de um cinto usado para dar mobilidade ao soldado no combate. Nós vemos aí, ó,
Primeira arma, né? Cingir os vossos lombos com a verdade. Nós vemos aí que é o cinto, né? Certo? Que é cingido, né? É uma peça, né? Para dar mobilidade ao soldado, ou seja, para ele ser mais ágil, né? Na batalha. Então, o vosso lombo cingido com a verdade, nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, irmãos, uma primeira arma que Paulo cita é sobre a verdade. Sempre nós temos que andar com a verdade e falarmos a verdade, sermos verdadeiros. Crente que não é verdadeiro, que não tem uma vida verdadeira, não tem uma comunhão verdadeira, que não tem uma vida verdadeira com Cristo, ele não está apto a batalhar, certo? Então tudo tem que ter verdade em nossa vida, certo? A nossa vida tem que ser uma verdade, não só uma vida de mentira, entenderam? Outra coisa, couraça da justiça, né? Versículo 14, Paulo fala. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então, irmãos, a couraça era usada para proteger, olha aqui, proteger, né, os órgãos vitais, o coração, certo? A parte do fígado, né, a parte do estômago, certo? São o pulmão, são órgãos vitais que essa couraça ela protegia, né? Ela tinha um revestimento, né, de couro com metal, e isso, quando era atingida alguma lança, alguma espada, protegia, né, esses órgãos contra esses ataques. Então, Paulo comparou a justiça com a couraça, né, a justiça de Deus com a couraça. Então, vestida a couraça da justiça, né, refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Palavra de verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então nós devemos estarmos munidos da arma da couraça da justiça, né? A justiça de Cristo. Nós somos munidos porque sabemos que hoje somos justos porque Cristo é justo, né? Cristo nos justificou. Tudo é pela justiça de Cristo. Hoje você é justificado pela fé, né? Então hoje a justiça fala sobre a nossa oportunidade de sermos filhos de Deus. A nossa justiça requer também o nosso testemunho, a nossa vida, nosso caráter, certo? É uma vida justa, entenderam? Então o mundo vê você com a justiça de Deus porque vê você liberto, né, e salvo na pessoa de Jesus. Então é a segunda arma. A terceira arma é o que? Os pés da preparação do Evangelho, calçado os pés com a preparação do Evangelho. Confeccionada em couro, a meia bota, né, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então nós vemos aqui, irmãos, a calçada, né, dos pés na preparação do Evangelho era chamado de meia bota, né? Tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então as solas eram cravejadas, às vezes de metal, né? Para dar estabilidade. Como assim? O soldado não, ele quando estiver lutando ou correndo, ele não cair ou escorregar, certo? Dá mais estabilidade do soldado ele ficar de pé. Então era outra peça, né? Outra indumentária do soldado, da roupa do soldado que ele tinha, né? Do soldado romano. Então, o Evangelho da Paz era comparado a essa meia bota, né? Essa sandália, né? O Evangelho da Paz. Então, irmãos, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona, né? E a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, né? Tá? Como dar firmeza, no caso essa sandália da firmeza, então o Evangelho da Paz ele nos dá essa estabilidade, você estar firme para não cair, para não escorregar. Nós vivemos, né? Não me vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu também
né, depois do grego. Romanos 6, 1, 16. Então essas sandálias simbolizam isso, o evangelho da paz, que não nos deixa cair, e estamos firmes, né, para não cairmos e nem escorregarmos nas nossas vidas espiritual. Glória a Deus. Aí tem também, irmãos, o tomado, sobretudo, o escudo da fé, né? Nós vemos aí longo, retangular, feito de madeira, né? Certo? Nós vemos aqui o escudo, né? É outra arma, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários, certo? O soldado usava o escudo. Nós vemos aí essa ilustração, né, que as flechas vêm contra o soldado, né, e tanto flechas incendiárias, que vinham com fogo, né, nas pontas, quanto também flechas não incendiárias e lanças, né, eles protegiam. Nós vemos aí que era uma arma importantíssima para se proteger contra esses tipos de ataque, né, das flechas, dos dados. Os dados inflamados eram flechas com fogo, né, pegando fogo. Então refere-se à fé inabalável, né, o escudo da fé em Deus, que detém a eficácia de calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo inimigo. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura e ele é um escudo para quem se nele refugia. Então, irmãos, o escudo da fé, né, esse escudo é importantíssimo, porque a fé, sem fé, né, irmãos, é impossível agradarmos a Deus. Certo? É preciso o cristão viver com fé, né? Porque sem fé, o inimigo, nós tornamos uma presa fácil. A pessoa se torna presa fácil contra esses dados que vêm contra nós. Certo? A fé, nós somos salvos mediante a fé, né? Isso não vem em vós, é dom de Deus. Então, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é para que nós possamos fortalecer mais ainda essa nossa fé, certo? Tem também o capacete da salvação. Nós vemos aí, né? O soldado usava esse capacete, né? Esse capacete pesado e resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para a proteção da cabeça, tá? Feito de bronze e de ferro, né? Pancadas, né, de espadas, de pedras, seja o que for, era proteger a cabeça do soldado. Então é comparado, né, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia, certo? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, irmãos, a salvação nós sabemos que é primordial, né, em nossa vida. Sem salvação nós não veremos a Deus, né? Sem salvação nós não temos a redenção em Cristo. E por que a salvação é comparada com o capacete? Porque, irmãos, através da salvação nós temos, através da cabeça nós temos o conhecimento, através da cabeça nós temos, nós ouvimos, vemos, falamos, né? Então, a principal peça, dizer assim, principal membro do corpo, que eu vejo é a cabeça, certo? Porque é a cabeça é quem lidera todo o corpo. Então, através desse capacete que protege esse órgão tão importante que é a nossa cabeça, porque o corpo ele anda, é mobilizado através da nossa cabeça. Então o capacete ele protege e dá a importância de quê? Da nossa salvação, né? Nós somos salvos em Cristo. Nunca tenha vergonha de dizer que você é um salvo em Jesus Cristo, certo? Porque nós fomos resgatados através de Jesus Cristo para a nossa salvação. Imprescindível arma ofensiva. Aí nós vamos ver a imprescindível arma, né? A espada do Espírito, que é a principal, eu vejo assim, né? A espada do Espírito, né? Nós vemos aí que é a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. É a espada. A espada tanto defende como ela ataca, certo?
Então nós vemos aqui o soldado, né, tem essa espada, né, curta, feita de metal, né, era de bronze, né, ou de aço, né, feito para atacar o inimigo que viesse contra. Né. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta, né. Isso significa que o combate é pessoal, enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo, certo? A espada era curta para que o soldado tivesse mais mobilidade, né? E ali enfrentasse o inimigo corpo a corpo, de mais próximo, né? Então ela tanto defendia quanto também atacava. A espada tanto defende como fere, né? Que é a espada de dois gumes. Então a espada de dois gumes, a palavra de Deus, ela é comparada. Por quê? Porque ela fere tanto de um lado como do outro. Ela corta tanto de um lado como do outro, né? Então a espada do Espírito, ela corta tanto a mim que estou falando com você, quanto a você que está me ouvindo, certo? Porque ela atinge, né, para discernir os pensamentos e palavras, intenções do coração. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Então, irmãos, é primordial, é a principal arma, né? Porque sem a palavra de Deus, irmãos, sem essa espada, né, que nós vemos aqui, a espada do Espírito, é impossível de você ter as outras armas. Porque através da palavra de Deus é que nós temos as outras armas, certo? Você não pode ter a salvação, você não pode ter fé, você não pode ter nenhum dos outros requisitos que foi dado anteriormente, sem primeiro você ter o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem ilumina e dá o conhecimento. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, certo? Então nós vemos aqui várias passagens, né, que falam a respeito de que essa espada ela é imprescindível, importantíssima, né? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós vemos aqui a respeito da palavra, nós pensamos em uma coisa, que se você não tiver conhecimento, irmãos, porque nós vemos lá na palavra de Deus que diz que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então, sem conhecimento, sem o estudo da palavra, sem a meditação da palavra, irmãos, é impossível de o crente sobreviver. Sempre falo aqui que a palavra é alimento e a oração é a respiração. Então são coisas imprescindíveis para nós crentes usarmos essa espada do Espírito, né, em nossas vidas. Então nós vamos concluir aqui, né, conclusão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Como eu falei, nós não devemos ter medo, mas sim combater com todas as nossas armas que temos, estamos munidos com ela. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. Eu quero dizer para você que tome posse da armadura de Deus, certo? Tome posse. Seja um crente, um soldado completo, verdadeiro, para que você possa estar aí com todas as armaduras e vencer tudo, né? Tudo que o inimigo tenta contra a sua vida. Amém? Então, irmãos, nós concluímos esse trimestre. Quero agradecer a Deus, né, por estar concluindo mais um trimestre, certo? Deus tem nos abençoado até aqui. E quero agradecer a você também que durante esse trimestre todinho teve a paciência de estar, né, nos assistindo e também aprendendo, que isso aí é função de vocês também. Vocês têm o dever de procurar aprender a palavra de Deus. Agradeço a Deus por isso, agradeço a todos os irmãos, né, que fazem parte da nossa escola bíblica, né, a irmã Rosângela. Deus possa abençoá-la, juntamente com todos que fazem parte do nosso departamento. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? E vamos orar que na próxima, nós já estaremos no próximo trimestre. Vamos orar. Senhor Deus, o Pai,
Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Te louvamos, meu Senhor, porque o Senhor tem até aqui nos ajudado. E continua, meu Pai, nos dando, Senhor, que nós possamos estar munidos com essas armas, as armas espirituais, para vencermos, meu Pai, batalhas espirituais, Senhor. Cada um dos meus irmãos, Pai, da Tua igreja, dos Teus filhos, possam também buscar, meu Deus, estas armas e estarem, Senhor, preparados e munidos contra o inimigo e possam estar com as armas espirituais na vida deles, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa cada filho teu que está nos assistir e que em nome de Jesus o Senhor abençoe a cada família neste momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Que Deus em Cristo abençoe você, certo? E que até a próxima, em nome de Jesus.